Os 4 elementos na educação dos filhos. Motivação para coléricos. Os elementos quente e seco fazem do colérico alguém naturalmente motivado, que se expande espontaneamente e vai em direção aos seus objetivos. Uma pessoa colérica pode estar em estado de letargia por vários motivos, mas o mais comum é a ausência de objetivos a alcançar. As pessoas desse temperamento precisam estar frequentemente engajadas num objetivo maior, pois a repetição e a ausência dessa possibilidade de expansão costumam ceifar sua motivação. O melhor jeito de motivar um colérico é envolvê-lo num projeto, pois ele traz consigo, em si, um princípio que o habilita automaticamente à ação. Qual o problema dos sujeitos coléricos? Falta-lhes a capacidade de pensar por pelo menos 2 segundos antes de agir e de tomar uma decisão. É preciso ensiná-los a analisar se um objetivo é mesmo positivo. Expansivo, o colérico olha para as coisas do mundo e quer logo partir para cima delas, indistintamente e de qualquer maneira. Isso pode ser confundido com uma verdadeira motivação, que, conforme foi dito anteriormente, tem de ser responsável e livre e precisa ter um resultado bom através de um meio bom. Isso é diferente de querer fazer todas as coisas ou várias coisas ao mesmo tempo, o que pode se transformar num mau hábito, pois faz com que as pessoas não ponderem nem percebam seus próprios atos. Imaginemos um exemplo. Uma criança voluntarista e colérica tem 3 tarefas num dia comum da rotina de sua casa: arrumar o quarto, fazer o dever de casa e dar comida para seu cachorro. Como age diante da situação? Ela não tem a capacidade de hierarquizar as tarefas, não consegue parar por 2 segundos e pensar no que é mais importante fazer primeiro. Esse tipo de raciocínio está fora do temperamento colérico. Ele fará primeiro o que lhe inspirar o maior desafio, pois é de desafios que ele gosta. Em geral, os coléricos agem antes de pensar e depois se arrependem muito, porque não avaliaram o que era mais importante, o que valia a pena. Se um filho que age dessa maneira não tiver nenhuma orientação, vai se tornar um adolescente imprudente e na vida adulta não conseguirá hierarquizar o valor das coisas que deve fazer. Essas pessoas parecem indecisas porque se dedicam a várias atividades ao mesmo tempo e as vão largando pelo caminho. Outra característica nociva para o colérico é não avaliar as próprias forças. Costumam supervalorizar as próprias capacidades e acreditar em demasia em sua potência e em sua força, achando quase sempre que sua vontade e capacidade vão dar conta de todos os problemas. Assim, para motivarmos uma pessoa de temperamento colérico, é preciso fazê-la entender que, antes de agir, é necessário pensar e avaliar, ao contrário do que ela faz normalmente. Para ensiná-lo o caminho, não deve ser desvalorizar a ação, pois tentar fazer com que a criança colérica haja menos é tão impossível quanto tampar uma chaleira em ebulição. O mesmo que seja possível será nocivo e a deslocará de seu centro de liberdade. O caminho deve ser, então, ficar ao lado da criança e valorizar sua capacidade de ação e de expansão, conversando e dialogando com ela a todo instante. Para motivá-la sempre é necessário dar-lhe tarefas e envolvê-la nas atividades da casa, e os professores pedir-lhe ajuda em atividades para o bom funcionamento da sala de aula. Ela não precisa comandar, mas tem de fazer parte do comando de alguma maneira. No momento de lhes atribuir essa tarefa, vale a pena instigá-las a favorecer a ordem e a hierarquia, para que adquiram aos poucos o hábito de refletir e organizar. Perguntas como: o que você acha mais importante fazer agora?
E que tarefa você prefere fazer primeiro e por quê? Valorizam ao mesmo tempo sua capacidade de ação e de atenção, de entender em qual objetivo focar e o que virá a seguir. É muito comum o colérico dirigir toda a sua atenção para uma única função, a mais desafiadora, ignorando tudo o mais ao redor. Fazer as crianças desse temperamento ampliarem a visão é um grande presente que os adultos podem lhes dar. Elas aprenderão a escolher e a agir de acordo com as circunstâncias e não de acordo com a sua percepção individual apenas. Lentamente, elas vão descobrindo, inclusive, em que situações é melhor simplesmente não agir. Todas essas ações também as ensinam a pedir conselhos e mais tarde, na adolescência e na idade adulta, ela terá desenvolvido um repertório de conselhos interiores de que pode lançar mão a qualquer instante. A característica de expansão nos coléricos também é um terreno arriscado e exige da parte dos pais e dos professores uma atitude aparentemente controversa. Os coléricos creem que podem tudo e que terão êxito em tudo. Quem convive com eles deseja muitas vezes que sejam mais humildes, menos arrogantes e cheios de si. Para atingir esse objetivo, atenção, demonstrar desdém por suas capacidades não é a opção mais indicada, pois o deixará mais rebeldes, querendo provar pela força que podem. A saída, por mais estranha que possa parecer, é continuar valorizando suas capacidades, impondo-lhe novos desafios, perguntando se podem fazer tal coisa em menos tempo, por exemplo, ou sem derrubar os móveis, ou de maneira mais organizada, sempre com carinho. Ninguém gosta de ter as capacidades ignoradas e ser deixado de lado, mas para a criança colérica isso é o fim do mundo. Alguns pais têm a ideia de que ao mandar o filho deve obedecer. O filho pergunta, por quê? E o pai rebate, porque sou seu pai e estou mandando. Respostas como essa não ajudam em nada no desenvolvimento dos filhos coléricos. Com eles, o importante é focar nos objetivos e afirmar que conseguem, mas sem ignorar os detalhes, ou poderão se tornar pessoas imprudentes. Muitos coléricos trabalham na vida por acharem que não são capazes. Talvez até sejam, mas não fizeram o exercício de diplomacia, de avaliar a força inimiga e contar os soldados do outro lado, analisando o melhor modo de vencê-los. Esse movimento não faz parte do temperamento colérico. Não é natural para eles ser humilde, olhar para o objetivo e estimar, analisar, ver os detalhes de toda a operação. E ao responderem que com quem manda aqui sou eu, os pais reforçam a característica da imprudência. Nessas horas, é preciso que os pais deem os comandos, explicando os motivos pelos quais os filhos devem obedecer. Essa sutil diferença de abordagem determinará se ele irá obedecer ou se rebelar. Ao mandar seu filho colérico arrumar o quarto, por exemplo, em vez de dizer porque eu estou mandando, os pais podem dizer porque você já está grande e consegue fazer isso sozinho, colocando o foco na ação na criança. Vai ficar muito mais fácil fazer com que ela obedeça. Outro desafio na educação de uma criança colérica é fazer com que ele não permaneça egoísta, autorreferente e senhora de si. A melhor coisa a fazer é motivá-la ao amor e à dedicação ao próximo. Se os pais conseguirem despertar no filho o amor ao próximo, instigando a servir a mãe, o pai, irmãos e avós, ele desenvolverá sua capacidade de agir de um modo mais suave e delicado. Muitas vezes, os coléricos sofrem e são mal aceitos em sua comunidade devido à sua presunção, a estarem mais motivados à ação do que os outros. Eles devem aprender a não passar por cima dos demais na conquista dos seus objetivos. E quando conseguem olhar para as pessoas ao redor, oferecendo a elas seu poder de ação, beneficiam a todos e são benquistos. Isso se conquista na prática,
Do mesmo modo, dando-lhes tarefas ligadas ao bem-estar da família, como dar banho nos irmãos, pôr a mesa, tirar o lixo. Além disso, a tendência do colérico é, em geral, não se expressar verbalmente, mas unicamente através da ação, da conquista dos objetivos. É importante incentivá-lo a colocar suas ideias no papel, a manifestar o que está pensando, tanto em relação às tarefas simples como aos seus sentimentos. Isso a ajudará a conquistar uma habilidade que não possui naturalmente, ao contrário do sanguíneo. A fala do sanguíneo é orientada para a fluidez, para que todos ao redor se sintam bem e confortáveis. Quando o colérico adquire a capacidade de se expressar verbalmente, ouvindo e valorizando, entende que essa habilidade o ajuda a conquistar o que quer.